Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade, ao nosso estudo da camada de rede da arquitetura TCP/IP. Na aula passada a gente discutiu a seção 4.3, que trata de componentes e funcionalidade dos componentes de um roteador. Vimos porta de entrada, porta de saída, o elemento que liga as portas, que é exatamente o comutador, propriamente dito. E em seguida, na aula passada, a gente começou a estudar o protocolo IP. Então, seção 4.3, os componentes do roteador, o que há dentro do roteador, e na 4.4, que a gente já iniciou na aula passada. Então, pessoal, na aula passada a gente já iniciou a discussão do protocolo IP, Vimos o formato do protocolo, Aqui é um slide que também a gente discutiu na aula passada, Tendo a visão rápida e macro dos principais elementos da camada de rede. Mas a gente discutiu na aula passada isso. Ok? E esse slide também a gente viu na aula passada, onde foram apresentados todos os componentes, todos os campos do protocolo IPv4. E detalhamento sobre o que é que funciona cada um deles. Estão lembrados? Não? Estão acompanhando no livro a leitura? Conforme a gente combinou? Então a gente viu basicamente o quê? Campo de versão no protocolo IPv4, tamanho do cabeçalho, tamanho do pacote como um todo. A gente identificou também um campo opcional, que na regra não é utilizado. Aí a gente tem o quê? Tempo de vida, que determina o número de saltos que um pacote pode atravessar em termos de roteadores, O upper layer, que diz qual protocolo vai ser transportado na camada superior. Internet checksum, que faz verificação de erro apenas no cabeçalho, Endereço de origem, endereço de destino. O que mais? Em especial, pelo menos para hoje, existem 3 campos que tratam exatamente do que a gente vai discutir hoje: fragmentação e remontagem do pacote IP. Foi algo que eu pedi na aula passada, que para vocês, permissão, licença para não comentar, exatamente para deixar para a gente discutir hoje, com mais detalhe, que é exatamente a fragmentação e remontagem. Então, os datagramas IP, eles possuem tamanho variável. Não é à toa que existe um campo no pacote, no cabeçalho do pacote, exatamente para dizer qual o tamanho do cabeçalho. Certamente é porque ele é variável. Então, o pacote IP, ele é transportado por uma tecnologia da camada de enlace. Por exemplo, Ethernet, Wi-Fi, dentre outras. Então, existe uma carga útil determinada pela tecnologia da camada de enlace. Certo? Significa dizer que o pacote IP tem que caber nessa carga útil. Lembrem-se, a camada de enlace presta serviço para a camada de rede. O que é que significa dizer isso? Que o quadro da camada de enlace vai transportar o pacote da camada de rede. Certo? A MTU é exatamente o que? A capacidade máxima que essa unidade de transporte consegue transportar. Diga.
É porque é o seguinte, ó, a questão é, o pacote da camada de rede, o IP, né, o cabeçalho do pacote IP, se não tiver em uso o campo opcional, ele tem 20 bytes, certo? Mas o pacote da camada de rede, possivelmente ele está transportando um segmento da camada de transporte, né? Então, o segmento da camada de transporte viaja dentro do pacote IP. Na hora que a gente coloca um segmento TCP, por exemplo, dentro do pacote IP, a gente tem dois cabeçalhos. Um da camada de rede e outro da camada de transporte. O segmento da camada de transporte, o TCP, tem o cabeçalho dele próprio. Então, olhando o pacote, olhando para o cabeçalho das duas camadas, rede e transporte, tem 20 bytes da camada de rede e 20 da camada de transporte. Então, ao todo, de sinalização, né, de controle, são 40 bytes. Mas, destaque, cada cabeçalho é de uma camada diferente. Tá? Ok? Então, muito bem. Significa dizer, pessoal, que o pacote IP, né, voltando para cá, né, para fragmentação e remontagem, o pacote IP tem que caber dentro da MTU, né, que é a capacidade máxima do quadro da camada de enlace. Outra coisa importante, duas tecnologias de camada de enlace diferentes, elas podem ter capacidade de transporte diferentes, ou MTU diferentes, certo? Significa dizer que a gente pode ter uma tecnologia de enlace com MTU de, por exemplo, 5.000 bytes e uma outra tecnologia B, né, com a capacidade de apenas 1.500 bytes. O que é que isso vai gerar, né, de problema? Exatamente a necessidade de fragmentar o pacote. Percebam, um pacote viaja e chega num dado roteador por uma primeira interface. Essa interface consegue transportar um pacote de 5.000 bytes. Aí ele vai fazer o quê? O encaminhamento desse pacote, né? E no processo de encaminhamento, o pacote vai ser transmitido pela interface de saída do roteador seguinte, né? Seguinte é a outra interface de saída do roteador que eu me refiro, ok? Que não tem a obrigação de ser a mesma tecnologia da interface de entrada. Um roteador ele pode trabalhar com duas tecnologias diferentes de enlace. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Esse pacote de 5.000 vai precisar ser transportado por uma MTU que só consegue transportar 1.500. Não vai dar certo, né? É como se, por exemplo, chega um caminhão aqui em Teresina carregado de encomenda, muito grande, né? Aqueles bitrens gigantescos. E na hora que vai entregar internamente nas lojas aqui em Teresina, esse caminhão não vai ter facilidade de manobrar, né, na região urbana. Então, provavelmente, vai ter que ser usado um caminhão menor para fazer entrega, né, vamos dizer assim, de baixa granularidade dentro de Teresina. Significa dizer que essa carga vai ser transferida para caminhões menores. Nesse caso, vão ser necessários mais de um caminhão para poder conseguir transportar toda aquela carga. Por quê? Aquela carga não vai caber apenas num caminhão pequeno. Então, a carga vai ser fragmentada em vários caminhões diferentes. Vocês estão entendendo, pessoal? Aqui é a mesma coisa. Esse pacote de 5.000 bytes vai ter que ser fragmentado para caber em pacotes de 1.500 bytes. Tá certo? Esse é o problema da fragmentação e remontagem. E como isso é possível, o protocolo IP, ele prevê isso. Então, está programado para operar dessa forma. Fechado? Como? Se fosse tudo... Veja, poderia? Se a gente está vendo que esse pacote tem 5.000 e essa interface seguinte do roteador não consegue transportar mais do que 1.500, aí não teria fragmentação. A fragmentação só está ocorrendo porque um pacote que acabou de chegar no roteador não pode ser transportado, excede, né, ultrapassa a capacidade de transporte da MTU da interface seguinte. Só nessa situação, né? Oi.
Perfeito. Mas assim, fragmentar no roteador seria mais rápido do que você chegar ao pacote. Ah, a medida de volta de novo. Não seria. Olha, se você for analisar para quantificar essa diferença, tá certo? Não dá para dizer facilmente, mas considere. Veja, todo pacote que vai passar naquele roteador que desrespeitar, né, entre aspas, o tamanho máximo da interface de saída, vai ter que fragmentar. Né? Então, aquilo vai ser um processo que vai ficar se repetindo. Né? Então, olhando dessa forma, isso não é uma coisa muito boa. Né? Até porque a gente vai discutir logo mais, existe uma série de limitações em termos de desempenho que o protocolo IPv4 tem, por conta de funções desnecessárias para o encaminhamento. Né? Que, quando o protocolo IPv4 foi projetado, não se tinha podemos dizer assim, uma visão do que iria acontecer no futuro, em termos de crescimento do tráfego. Tá? Então, para um roteador conseguir encaminhar pacotes numa taxa muito alta, ele tem que ter um desempenho muito bom. E não só isso, a carga que é submetida a ele vem crescendo de maneira assustadora. Então, o interessante, né, que é exatamente uma das coisas que o IPv6 faz, apesar de não ser a principal motivação de criação do IPv6, é otimizar funções para que o protocolo IP fique mais enxuto, né? E os roteadores usem a sua capacidade de processamento para fazer basicamente o que eles precisam. Não fazer funções secundárias, vamos dizer assim. Assim, você vê assim, mais barato, propriamente dito, melhorar a capacidade da interface do que o pacote em si. Seria mais barato. Olha, veja, lembre-se, a interface é hardware. O pacote é software. Então, se você tivesse um padrão já implantado anteriormente, mas não tem. Então, uma vez que a tecnologia, né, de enlace já tem várias tecnologias espalhadas, apesar de haver uma mais popular, que é o Ethernet, né, existe sempre a possibilidade de um roteador ter uma interface que tenha capacidade de transporte maior do que a outra. Entendeu? Então, nesse caso, é mais fácil, vamos dizer assim, trabalhar com o software, né, do que mudar a plaquinha lá. Tá certo? Pelo menos você tem uma abordagem assim mais ampla e geral que vai funcionar em todos os casos. Tá certo? Como é que eu faço a fragmentação no roteador e pego o pacote de vários? A gente vai detalhar ainda. Estou só armando o cenário. Qual é o cenário? Um pacote acabou de chegar por uma primeira interface do roteador e ele tem um tamanho maior do que a interface seguinte consegue transportar. Né? Lembra, quando eu falo interface, eu estou fazendo alusão à MTU da tecnologia da camada de enlace que cada uma dessas interfaces implementa. Então, esse roteador tem duas tecnologias diferentes? Exatamente. Isso. Tá? Beleza. Então, diferentes protocolos de enlace e diferentes MTUs, supostamente. Né? Um MTU de 1500 bytes, por exemplo, o Ethernet, que é a tecnologia de camada de enlace cabeada, né, mais disseminada no mundo, é 1500 bytes. Um datagrama IP pode ser maior do que MTU do protocolo de enlace. Grandes pacotes IP são fragmentados para caber e respeitar, por exemplo, uma interface com MTU menor. Né? Então, esse datagrama, esse pacote grande, vai ser, obviamente, fragmentado ou dividido em pacotes menores. E, necessariamente, no final, né, quer dizer, no host de destino, ok? O pacote vai ter que ser remontado. Né? Beleza? Vamos lá, bicho? Não, pessoal, não faz muito sentido estar aqui na sala de aula, no celular, no computador, né? Tá certo? Então vamos fazer um esforço, eu sei que é tentador, tá certo? Mas vamos fazer um esforço para acompanhar, porque senão aí não, né, deixa de fazer sentido. Se tiver uma coisa mais importante, é melhor que fique lá fora e faça lá fora, tá bom? Beleza? Porque até desconcentra aqui, tá certo? Ok, então.
Beleza. Então, esse pacote não vai ser entregue lá no host de destino? O pacote original? Então eu não posso entregar os fragmentos. Veja, para o processo final, tá? Antes de entregar o pacote, para poder tê-lo novamente, né, eu tenho que remontar. Então no host de destino, esses fragmentos vão ser remontados, né, juntos, para poder ser entregue ao destino. Ok? Então, existem 3 campos no cabeçalho. 3 campos no cabeçalho para fazer essa fragmentação e remontagem. Ok? Beleza. Quais são eles, né? É o Identify, o bit de deslocamento, o offset, e o flag, certo? Então, ó, vamos considerar um exemplo mais prático agora. Existe um pacote P1 com 4.000 bytes, que chega a esse roteador R1, certo? E a MTU de saída é de 1.500 bytes. Então, esse pacote precisa ser fragmentado. Quantos pacotes serão gerados depois da fragmentação? Qual será o tamanho de cada pacote? Então, existe uma continha para a gente fazer, que é o seguinte, ó, o pacote P1 tem 4.000 bytes, mas tem quanto de cabeçalho? Tipicamente 20, né? Então, dos 4.000 bytes, 20 é de cabeçalho. E lembre-se que cada fragmento vai ter que também usar o cabeçalho. Um fragmento é também um pacote que precisa ser encaminhado pelos roteadores, certo? Sem o cabeçalho, o pacote não vai poder ser encaminhado nos roteadores seguintes, ok? Então tem que ter o cabeçalho. Então a continha que a gente está fazendo, ó, a gente vai pegar 1420, que é a parte de dados, e vai dividir por quanto? Desculpa. 3.980, que é a parte de dados do pacote original P1, e vai dividir pela capacidade de dados de cada fragmento, que é 1.480. Então eu estou dividindo a parte de dados do pacote original pela capacidade de dados da MTU, né? Deu 2,68. Significa mais de 2 pacotes, ou mais de 2 fragmentos. Mais de 2 é 3, né? Certo? Então, o ID vai ser repetido para cada fragmento. A mesma informação que está no pacote original, no pacote maior, em P1, vai ser copiada para o ID de cada um dos 3 fragmentos. Cada um dos 3 fragmentos. Como a gente sabe que são 3 fragmentos? A gente acabou de calcular. Né? Ok, pessoal? Beleza? Ok. Então, ó, o offset vai indicar a ordem desses fragmentos. Lembre-se, no destino, esses fragmentos precisam ser ordenados para poder remontar o pacote original. Então, o offset vai dizer exatamente a ordem deles. Como? O offset é calculado da seguinte forma. Observe que o primeiro fragmento vai transportar do byte 0 ao byte 1479, referente ao pacote original. Né? O segundo, do 1480 até 2959. E o terceiro, 2960 até 3979. Certo? Se a gente for analisar cada um dos bytes do pacote original, estão todos eles aqui, ó. A primeira parte dos bytes, a segunda e a terceira. Então, o primeiro byte de cada fragmento relativo ao pacote original, a gente vai aplicar uma continha que é dividir por 8. Ó, 0 dividido por 8. 0. 1480 dividido por 8 vai dar 185. Tá? E 2.960 dividido por 8 vai dar 370.
Então, o offset vai indicar exatamente o primeiro byte relativo ao pacote original. Vocês estão entendendo, pessoal? E essa informação é múltiplo de 8. Ok? Então é como se a gente estivesse fazendo uma analogia, né? Olhando de forma bem mais simples, seria fragmento 1, fragmento 2 e fragmento 3. No destino, o host que receber esses fragmentos, ele sabe ordenar e concatenar, né, para remontar o pacote original. O que é que resta a gente saber? Né? O que é que está faltando a gente saber? Exatamente quantos fragmentos são. Ou por outro lado, se o último fragmento chegou. Porque, ó, vamos observar o comportamento do host de destino. Né? Chega um pacote bem aqui, ó. Aí ele vai analisar esse campo, ó. Um flag ligado dizendo que ele é um fragmento. Então ele já sabe, opa, qual é a posição desse fragmento? É a primeira posição, beleza. Então eu tenho que esperar a chegada dos outros fragmentos para poder remontar o pacote. Né? Aí ele vai chegando, ó, opa, chegou o próximo fragmento. Né? É um fragmento, é relativo ao mesmo pacote original X, tá certo? E ele está, esse aqui é o segundo fragmento, na ordem de contagem aqui dos bytes, referente ao pacote original. Na hora que chega o terceiro, ele vai observar que a ordem também está sendo mantida, né? E que o flag é 0. Ao observar essa informação de flag 0, é porque ele é o último fragmento. Não tem fragmentos depois dele. Logo, todas as partes do pacote chegaram. E ele pode ser remontado. Ok, pessoal? Beleza? Então é assim que funciona a fragmentação e a remontagem. Diga lá. Então, no caso do fragmento, você vai ter exatamente. Sei que o seja dividido por 8, não vai ter exatamente o tamanho que ele tem. Fragmento. Não. Ele pode ter o tamanho todo da MTU. A questão aqui é esse número 0 do offset não fala de toda a capacidade do pacote. Ele só está dizendo, é como se fosse um ponteiro. Vamos olhar diferente. Vamos olhar como um ponteiro. Ele aponta dizendo que o primeiro byte que esse fragmento transporta é exatamente o byte 0 do pacote original de 4000. É só um ponteiro, como se fosse um ponteiro. Certo? Entendi o que tu está falando, entendi. Mas vai ser, porque ele já foi projetado para isso, para ser múltiplo de 8. Né? Se a gente for olhar o tamanho, a capacidade que pode transportar, ele pode ser múltiplo de 8. Entendeu? Aí tu está dizendo o seguinte, de ter uma divisão que fosse gerar resto, coisa parecida, né? Isso não vai acontecer. Entendeu? Beleza? Então, é do mesmo jeito, ó, como é que a gente conta? 1, 2, 3, a gente não conta 1, 1,5, 2, né? Essa é a sua preocupação, né? Não é isso? Ok? Mas isso não é problema. Diga lá. Você disse que ele remonta o pacote no destino. Só no destino. Só no destino. Então, se no meio do caminho ele tem um roteador que o enlace é menor, ele vai fragmentar. Novamente. Mas se tiver um maior na frente, ele vai juntar para Não. Vai continuar. É porque existe uma tendência de que ninguém sabe. Vamos supor que tenha um maior na frente. Aí, supostamente, não é isso que acontece, ele remonte no roteador intermediário. Ele pode ter o trabalho de, mais na frente, fazer de novo uma fragmentação. Né? Então, garantir... Lembrando, pessoal, que, em princípio, eu olhando de forma simplista, essas funções são simples. Só que o roteador, ele recebe um número muito grande de pacotes para fazer o tratamento. Então, é função simples, mas... o número de pacotes que chega no roteador é muito alto. Significa que ele está o tempo todo trabalhando a todo vapor, que é exatamente o que gera o congestionamento, descarte de pacote e a ausência de garantia, internet ruim, coisa parecida. Tá certo? São funções simples, vamos dizer assim, mas são feitas repetidas vezes, né?
Então isso acaba gerando cada enxugada, né, economia de processamento que a gente conseguir realizar nessas funções simples, essa economia vai ser multiplicada por todos os pacotes que passam pelo roteador. Então acaba sendo uma economia significativa. Né? Beleza, pessoal? Ok. Diga lá. Vamos pensar. O pacote IP, o protocolo IP, não tem garantia de entrega. Certo? Então, o que é que viaja dentro do pacote IP? Segmento da camada de transporte. Pode ser o DP ou o TCP. Né? Então, se for um segmento DP, um segmento DP que vai para dentro do pacote, um pacote grande, aí o pacote num segundo roteador vai ser fragmentado, chegam 2 fragmentos, mas um não chega, porque foi descartado. O que é que o protocolo IP vai fazer? Nada. O protocolo IP não faz nada. Qual vai ser a consequência disso? Se na camada de rede for o DP, que também não tem um serviço de entrega confiável de dados, o DP vai fazer o quê? Nada. Alguma coisa pode ser feita ainda? Talvez a aplicação possa tratar isso. Em tese, mesmo usando o DP, uma aplicação pode ser desenvolvida implementando em nível de aplicação os mecanismos de entrega confiável de dados. Só concluir, desculpa, tá? Se for o TCP, o que é que vai acontecer? Perdeu um fragmento do pacote IP, o pacote não chega, o protocolo IP, mais uma vez, não faz nada, mas como o segmento TCP não foi entregue, vai haver um estouro temporizador, né? E ele vai ter que pedir o reenvio daquele segmento. Então o segmento vai ser enviado todo novamente, o que vai forçar a uma nova fragmentação, né? E para que tudo dê certo, todos os fragmentos têm que chegar perfeitamente no destino. Beleza? Diga lá. Acho que você já respondeu isso. Eu falo que a camada de rede usa ICMP, né? Para mandar mensagem, né? Para ajudar também. Não, mas o ICMP, a gente vai ver mais na frente, é só para sinalização de erro, né? Não existe envio de dados, o protocolo ICMP. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? É diferente do protocolo IP, que transporta dados, para os dados de fato, né? Que em nível de camada de rede, os dados são os segmentos da camada de transporte, que por sua vez transportam mensagens da camada de aplicação, que estão transportando arquivos, né? Páginas web e coisa do tipo. Certo? Ok? Beleza. Então, vamos agora aqui passar a discutir endereçamento. Né? Endereçamento IP. Tá certo? Então, aqui nesse slide 38, a gente está visualizando o quê? Um roteador, certo? Que tem uma rede interconectada por ele. Lembrar que a função do roteador, pessoal, é interconectar redes em nível de camada de rede, né? Certo? Um roteador IP interconecta redes IP. Beleza? Então, ó, se a gente imaginar isso aqui como computadores da UFP, por exemplo, tá? Cada um dos hosts vai ter um endereço IP que identifica, diferencia os hosts entre si. Observe, cada host tem um endereço diferente, não é? Endereço IP diferente. Exatamente porque o endereço IP é para diferenciar os hosts. Lembrando que esse endereço está associado à plaquinha de rede, tá certo? Como o host só tem uma plaquinha ativa, serve para identificar o host também. Beleza. Então, ó, todos os pacotes que chegam para estes hosts ou saem destes hosts precisam passar pelo roteador. Esse é o roteador que interconecta essa rede à internet. Certo? Então, essa interface do roteador também vai ser conhecida como gateway, né? Que é como se fosse um portão, uma passagem para sair ou vir da internet. Nas configurações de endereço IP, vocês vão observar lá que tem endereço, IP, masca de rede, que a gente vai começar a estudar hoje um pouquinho, né?
o endereço do gateway, que é exatamente a plaquinha que interconecta esta rede à internet. Ou melhor, tudo que esses hosts quiserem mandar para a internet, eles vão ter que mandar indiretamente para esta plaquinha. Porque ela é a porta de entrada no roteador que interconecta a rede à internet. Beleza? Então, ó, o que acontece é que as tabelas de encaminhamento, que a gente já vem discutindo, né, nas duas últimas aulas, ela vai ter um conjunto de regrinhas dizendo encaminha o pacote específico pela porta de saída 2, ou pela 3, ou pela 4, né, em função do endereço de destino. Certo? Então, a gente já comentou na aula passada que se houvesse uma regra para cada combinação de endereço IP de destino, o tamanho dessa tabela seria gigantesco. Então, existe, de fato, um endereçamento que a gente chama hierárquico, né? Onde é feito o encaminhamento das redes maiores para as redes menores, vamos dizer assim. Tá? Eu também fiz analogia com o endereçamento dos correios, para tentar ilustrar isso, né? Ou então imagina que você vai vai entregar uma encomenda em algum local, aqui mesmo dentro de Teresina. Primeira coisa que você vai identificar é qual é o bairro do destino. Não adianta você começar a se preocupar pelo número da casa. Não faz sentido, né? Na lógica, primeiro você tem que chegar no bairro. Uma vez você chegando no bairro, aí você se preocupa para saber qual é a rua. Uma vez na rua é que você vai olhar o endereço da casa, né? Então isso é fazer um endereçamento hierárquico. O endereço ele tem vários componentes, né, que fazem uma identificação de um grupo maior, né, para um grupo menor, até chegar no indivíduo, né, na casa, nesse exemplo da gente. Tá? Isso faz com que essas regras da tabela de encaminhamento sejam também hierárquicas. E aí aparece um conceito, né, que a gente chama de subrede. A subrede identifica um conjunto de hosts que estão, de certa forma, agrupados. Assim como uma rua agrupa um conjunto de casas. Certo? Numa específica rua, tem várias casas lá. Se a gente usar o endereço da rua, serve para endereçar todas aquelas casas que estão naquela rua. Ok? Por exemplo, imagina só que a Gespisa, né, manda um comunicado dizendo que vai fazer uma manutenção em uma rede, né, de água dela. Ok? E o comunicado vem assim, ó, a rua Albertino Neiva, por exemplo, né, vai haver uma suspensão no fornecimento de água no próximo final de semana. Essa informação já endereçou automaticamente, ou de uma vez só, todas as casas que estão naquela rua. Ele poderia ter feito também assim, ó, a casa número 1 da rua Albertino Neiva, a casa 2 da rua Albertino Neiva, a casa 3 da rua Albertino Neiva, a casa 4 da rua Albertino Neiva, 5, 6, 7. É a mesma coisa aqui. Ao invés de fazer o endereçamento específico para cada uma das casas, se utiliza o endereçamento hierárquico. Uma forma, né, um endereçamento que identifica todas as casas ao mesmo tempo. O endereço da rua. A rua reúne todas as casas daquela mesma rua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui, ao invés de se colocar um endereço, aqui aonde? Na tabela de encaminhamento, né? Ao invés de se colocar uma regra de encaminhamento para cada combinação IP, basta colocar as regras de encaminhamento para as subredes. Que na nossa analogia pode ser uma rua, ou pode ser um bairro, uma cidade, coisa parecida. Né? Veja, por exemplo, ó, veja só. Esse roteador, ele tem poucas alternativas de saída, não tem? Ou é para um lado ou é para o outro. Né? Ele pode considerar o seguinte, ó, se a subrede de destino
for essa subrede aqui, ó, 22311, destacado em vermelho, saia pela esquerda, né, de quem está vendo. Saia pela esquerda. Se não, saia pela direita. Pronto. É uma regra mais objetiva, né, que resolve todo o problema de encaminhamento nesse roteador. Vocês estão percebendo? É muito mais fácil do que inserir todas as combinações, uma regra para cada combinação de endereço IP. Né? É lógico que eu adiantei aqui uma notação de subrede, né? Ó. Ficou no ar, eu não expliquei ainda com detalhes. Mas aqui, a gente está pegando o endereço IP e pegando parte da informação do endereço IP e utilizando para fazer endereçamento de subrede. Certo? A subrede, lembre pessoal, a subrede pode ser vista como uma rua que reúne todas as casas daquela rua. Olha aqui mais uma vez, ó, que coincidência, ó. O endereço dessas quatro plaquinhas, todas começam com 22311. Estão vendo? A gente pode olhar isso aqui como o nome da rua. Todas as casas de uma mesma rua não tem o mesmo nome de rua? Pronto. E o que é que está diferenciando cada plaquinha dessa? Um último número aqui do endereço IP. 1, 2, 3, 4. Seria como o número da casa que está na rua. Então, nessa visualização, a gente tem o nome da rua e o número da casa. Né? Certo? Aqui a gente tem o quê? O endereço da subrede, que identifica todos os hosts que estão naquela mesma subrede, e o endereço que diferencia cada host daquela subrede, assim como o nome da rua e o número da casa. Vocês estão entendendo só? Ou não? Beleza? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Então, agora vamos começar a amarrar ou definir melhor essa informação de endereço de subrede, né? O que a gente já sabe por enquanto? A gente já sabe que o roteador interconecta subredes e que os hosts, né, ou interfaces que estão na mesma subrede, eles estão juntos, né, aglutinados em uma determinada região. Tá? Então o endereço IP, V4, né, tem 32 bits, serve para fazer identificação das interfaces. Essas interfaces estão nos hosts e nos roteadores. Né? Tipicamente os roteadores possuem mais de uma interface, ok? E os hosts vão ter apenas uma interface ativa. Aí aqui a gente visualiza, ó. Imagina só o roteador. O roteador tem 3 interfaces, né? E cada interface está interconectando subredes diferentes. Aqui é uma subrede, outra subrede e outra subrede, né? A subrede com final 1, a subrede. Tem alguma coisa errada aqui. 2, 3, 1, 2. Ah, não, perdão, é aqui, ó. A subrede 22311, a subrede 22312 e a subrede 22313, né? Estão vendo? Certo? Então, observe que nessa primeira visualização da subrede 22311, todas as interfaces que estão ligadas à interface 22311 do roteador também tem o endereço 22311. Significa que a interface do roteador e todos os hosts 22311 estão juntos numa mesma subrede, cujo endereço é 22311. Certo? A mesma coisa acontece para a subrede 22312, observe. O roteador tem uma interface 22312 e todos os outros hosts da mesma subrede têm 22312 como endereço de subrede. E a mesma coisa ocorre para a rede ou subrede 22313. Estão vendo? Então, pessoal, se você conectar diretamente 2 hosts e colocar um endereço de subrede diretamente, com um cabo ligando os dois diretamente, certo? Se você botar um endereço de subrede aqui, né,
no host A. Diferente do endereço de subrede do host B, eles não se comunicam. Certo? Eles estão fisicamente ligados, mas não se comunicam. Certo? Dois hosts de subredes diferentes só se comunicam se forem interconectados por um roteador, que obrigatoriamente vai ter que participar das duas subredes para poder interconectar. O ato de interconectar é porque o roteador participa simultaneamente, como o exemplo do slide 39, simultaneamente das três subredes. Então, ele pode se comunicar pela interface 223.1.1.1.4, né? Ele pode se comunicar com qualquer host da rede 223.1.1. Aí o pacote chega pela interface 223.1.4, é encaminhado, e se o destino for o host 223.1.2.1, ele vai encaminhar o pacote saindo pela interface 223.1.2.9, né? Porque pertence à mesma subrede. Percebe, pessoal? Então o roteador ele vai participar de várias subredes ao mesmo tempo. E por participar dessas diferentes subredes, ele consegue enviar pacote para elas ou receber delas. Tá claro? Beleza, ó. Aqui ainda abaixo no slide 39, a gente visualiza o quê? A decomposição desse endereço IP 223.1.1.1 em binário, né? Em bits. Então o endereço IPv4 tem 32 bits, que são 4 octetos, né? Cada octeto tem 1 byte, que são 8 bits. Então foi feita uma tradução, ó. O bit 1 transformado em binário, né? No octeto menos significativo. O bit 1, mesma representação. Bit 1, mesma representação. E por último, 223, representado, né? Essas componentes, né? Essas 4 partes do endereço IPv4 vão poder ser representados de 0 a 255. Certo? Não vai poder passar disso porque 8 bits você não pode representar mais do que 256 combinações, né? Certo? Então, ó, aí vem no slide 40. Endereço IP, todo endereço IP, ele pode ser decomposto na parte de endereçamento de subrede e na parte que endereça um host específico dessa subrede. Tá? Aqui no slide, a gente está destacando ainda, ó, nessa subrede mais à esquerda, está colorido em vermelho. Tá vendo? A parte que se repete em todas as interfaces da mesma subrede, que é exatamente a combinação 223.1.1, que está em vermelho propositadamente, certo? Então todas as interfaces, inclusive a do roteador, tem essa combinação que está destacada na cor vermelha. Nesse exemplo, o endereço IP foi dividido nesse formato. Os 24 bits mais significativos estão representando a subrede. Estão vendo? Né? Seria o endereço da rua, o nome da rua, né? Na analogia do correio. E o último octeto, os 8 bits menos significativos, estão sendo utilizados para fazer a identificação de cada um dos hosts que pertencem a essa subrede. Seria o número da casa, na analogia lá do endereço do correio. Certo? Então, vocês estão visualizando, ainda de forma simplista, que o endereço IP completo, por exemplo, 223.1.1.1, foi subdividido em 2 partes. A mais significativa indica o endereço de subrede. Qual é ele? Está na cor vermelha. 223.1.1. Né? E os 8 bits menos significativos estão diferenciando cada interface dessa subrede. A gente tem a interface 1 do roteador mais acima, do lado esquerdo, né? A interface 2, 3 e a 4, que é do gateway dessa rede, né? Nota que a configuração de endereço IP desses hosts vai ter como gateway 223.1.1.4.
né? O host 223.1.1.3, que pertence a essa subrede, para se comunicar com a internet ou para mandar pacotes para uma outra subrede qualquer, obrigatoriamente vai ter que mandar os pacotes para saindo pelo gateway, né? Que é 223.1.1.4. Certo? Então a subrede é uma forma de reunir vários hosts que estão aglutinados atrás de um dado roteador, né? É isso? Ok? Todos esses hosts estão reunidos numa determinada área geográfica. Não estou falando se é muito pequeno ou se é grande, mas assim, eles estão numa região e estão todos interconectados a um roteador. Beleza? Bem Mas vamos ver de forma simplista por enquanto. Vamos pensar pequenininho. O que é que você está querendo dizer? Ou o que é que a gente pode pensar? Essa lógica do endereço do correio, rua e casa, pode ser aplicada também para o quê? Bairro, rua e casa. Depois, cidade, rua e casa. Estado, cidade, rua e casa. Bairro, rua e casa. E aí vai aumentando. Mas é a mesma ideia. Certo? É porque as subredes podem ser decompostas. A gente vai ver mais à frente, eu acho. Vai ficar melhor. Vamos acompanhando por enquanto assim, tá bom? Beleza, pessoal? Então, o que é uma subrede? Interfaces de dispositivos com a mesma parte de endereço IP referente à subrede. Acho que isso já está evidente aqui, a gente já trabalhou bastante, né? Beleza? Então, ó, olhando para essa ideia, a gente aqui observa agora a estrutura da internet, né? Isso aí vocês viram já em redes 1, quando vocês discutiram rede de acesso, né, no capítulo 1. Tá? Então a internet, como o nome diz, internet, é um conjunto de redes interligadas. Cada rede dessa pode ser vista como uma subrede, certo? Então imagina só, grandes provedores de internet, os mais robustos, né, do planeta, eles são caracterizados como Tier 1, né? Lembram disso, não? Que eles se interconectam diretamente uns aos outros. Bom, a ideia desse slide aqui, né, o slide 41, não é discutir essas questões especificamente, mas tentar fazer uma ligação disso que vocês viram em redes 1 com essa parte de endereçamento hierárquico IP. Na hora que um provedor desse, esse azul, o Tier 1, ele tem os clientes dele, não tem? Ele vai ter os clientes dele, porque ele vai vender a internet para alguns clientes, né? Esses clientes dele, na maioria das vezes, são Tier 2, né? Não é isso? Eles estão no segundo nível, ó. Observem. Opa, aqui. Vamos diretamente para cá, ó. Estão vendo aqui? O Tier 1, tá certo? Ele está vendendo internet por Tier 2. Então, a subrede, esse Tier 1, ele tem a subrede dele. Mas ele pode decompor a subrede dele e entregar endereços em duas subredes diferentes. Olha um exemplo aqui do correio. Ele pode ter duas ruas e um bairro. Você sempre pode hierarquizar, né? Às vezes você compra um acesso à internet e você ainda vende para o vizinho, né? Então, você está criando uma hierarquia. Certo? Ok? E o 2, por sua vez, pode vender para um outro provedor. Então, no slide 45, o que a gente está visualizando agora? Que a subrede do Tier 1, né, foi fragmentada para os seus clientes de nível 2, que por sua vez, um cliente desse fragmentou para um de nível 3, que por sua vez fragmentou para um ISP local, né? Ok? Ele está criando novas hierarquias. Então, daqui a gente observa que de uma subrede, a gente pode transformar aquela subrede, uma subrede, em duas combinações diferentes de subrede.
E uma dessas duas combinações de sub-redes geradas pode ser recombinadas em 8 sub-redes diferentes. E cada uma dessas 8 pode ser em outras tantas. Né? É só você criando a hierarquia. O que é que você está fazendo aí? Você está modificando, né, a organização do endereço de sub-rede. Certo? É algo bem parecido com o que eu tentei ilustrar, né, com a analogia do endereçamento dos correios. Você tem uma cidade, essa cidade você hierarquiza, né, cria uma hierarquia de endereçamento, criando os bairros. Depois dos bairros você, né, cria as ruas em cada bairro, depois as casas, ainda vai ter endereço que vai ter uma hierarquia particular, né? Cria um prédio, cada prédio tem um apartamento, que tem um andar. Então você sempre tem como, dentro do apartamento tem o quarto, né? Sempre você consegue aumentar o nível de hierarquização, vamos dizer assim, né? Do endereçamento. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Até que, ao final, você chega no host final, né? Você faz a ligação fim a fim entre os hosts, como no exemplo do slide 46. Então, observe, ó, o host de origem, ele está interconectado com a rede representada por um ISP local, né? O acesso, a rede de acesso dele interconecta com o roteador desse ISP local, que tem a subrede dele, certo? Que faz parte de uma outra subrede, que faz parte de uma outra subrede, que faz parte de uma outra subrede, né? Ok? Beleza. Então aí eu pergunto, quantas subredes tem aí? No slide 47. Qual foi uma das coisas que a gente discutiu? Cada interface do roteador pertence a uma subrede diferente, né? Ou interconecta, o roteador interconecta as suas subredes, né, através de suas interfaces, né? Então observe, ó, tá evidente que isso aqui é uma subrede, né? Logo acima, né? Essa subrede com o número 22311, né? Então a interface do roteador mais acima do slide, 223113, interconecta a subrede 22311. Ok? Mas esse mesmo roteador, o que está mais acima do slide, tem outras duas interfaces. Então, cada uma dessas duas outras interfaces são subredes diferentes. Certo? Né? Então, observe, o roteador acima, ele vai se interconectar com o roteador que está mais à esquerda, logo abaixo. Essa interconexão entre esses dois roteadores é uma subrede específica. Então a gente tem uma subrede mais acima, né? A subrede que interconecta os roteadores mais à esquerda, uma subrede que interconecta os roteadores mais à direita, né? Formando esses lados, os lados laterais, vamos dizer assim, do triângulo que forma os roteadores. E temos ainda uma outra subrede que seria como a base desse triângulo dos roteadores aí, ó. Estamos visualizando? Além disso, tem as outras duas subredes que possuem os hosts, né, mais abaixo no slide, a da esquerda e da direita. Então, são 3 subredes que possuem host, né, e outras 3 subredes diferentes que estão apenas interconectando os roteadores. Ao todo, 6 subredes. Lembre-se, se uma interface do roteador tiver uma subrede A e se liga a um outro roteador que está na subrede B, o roteador da subrede A não fala com a subrede B, a não ser que tenha um terceiro roteador interconectando. Percebe? Ok? Então, sempre para fazer a ligação entre dois elementos em nível de camada de rede, essas duas interfaces que vão compor um enlace, né, precisam estar fazendo parte da mesma subrede. Senão, não tem interconexão. Pensou em roteador, cada interface do roteador implementa, faz parte de uma subrede diferente. Certo? Ok, pessoal? Tá.
Então agora vamos entender melhor como é, no slide 48, começar a discutir com mais detalhes a subdivisão de endereço de subrede com endereço de host. Tá? A gente vai começar falando de um conceito aqui, né, que a gente chama de CIDR, né, ou endereços siderizados. O que é que significa isso, né? Esse CIDR significa Classless Interdomain Routing. O que é isso? Veja, classless significa sem classe. Sem classe. Então, por que a gente vai começar a falar sem classe? Por que a gente começa dizendo que é sem classe? É porque antes tinha classe. Certo? Então, há algum tempo, ou mais no início da internet, os endereços IP, eles eram organizados em classes. Certo? E a subdivisão, essas classes, de maneira geral, servia para representar aonde seria subdividido o endereço IP entre endereço de subrede e endereço de host. Quando os endereços eram baseados em classes, a parte de bits de endereço de subrede eram múltipla de 8. Certo? O que permitia você fazer toda a análise de endereço de rede, né, melhor dizendo, endereço de subrede e endereço de host, olhando os números no formato decimal. Certo? Então, ó, imagina só aqui, nessa combinação de bits, né, que representa o endereço 200.223.16.0, existe uma notação a mais aí, observem, que é esse barra 23. O que é que significa? Esse barra 23 indica que os 23 bits mais significativos estão sendo utilizados para fazer o endereçamento de subrede. Certo? Por isso que estão da cor azul. Ó. Aí qual é o problema que surge aí, pessoal? Observe. Esse octeto, o terceiro octeto mais significativo, ele está sendo dividido no meio. Observe que o bit menos significativo do terceiro octeto é utilizado para fazer endereço de host, enquanto os outros 7 da cor azul estão sendo usados para fazer endereçamento de subrede. Certo? É como se você pegasse esse número 16, que é a representação do terceiro octeto mais significativo, né? Ou melhor, terceiro octeto menos significativo, né? E dividisse esse 16 no meio. Se você dividir o 16 no meio, olhando em decimal, você não sabe o que é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso, né, o que permite essa subdivisão, mesmo no meio desses octetos, é exatamente o endereçamento sem classe. Porque antes, com as classes, esse endereçamento só podia ser feito aqui, ó, em múltiplos de 8. Então, o endereço teria 8 bits para a subrede. Se não 8, 16. Se não 16, 24. Né? Isso significava classe A, B e C, por exemplo. Entendeu? Era mais fácil de analisar. Mas o que foi que aconteceu? Com o esgotamento dos endereços IP, o crescimento do número de hosts, o que foi consumindo, né, as combinações de endereço IPv4, começou a se observar que trabalhar com essas classes era uma coisa pouco econômica. Vamos entender. Ó. Antes, né, no slide 49, antes do endereço ser CIDR, né, ou siderizado, ou sem classe, ele tinha o conceito de classe, que significava que os bits de subrede eram limitados, ou eram múltiplos, obrigatoriamente, de
8, 16 e 24. Eles eram operados em 8, 16 e 24. E o que seriam as classes A, B e C, por exemplo. Então, essa exigência já tem bastante tempo, se mostrou problemática, né? Com pouca eficiência para suportar o rápido crescimento do número de hosts e organizações e subredes, né? Só para a gente entender, ó. O endereço classe C tinha a subdivisão em 24 bits. O que é que a gente está dizendo aqui? Que dos 32 bits, os 24 bits mais significativos eram utilizados para representar uma subrede da classe C. Certo? Sobravam quantos bits para a parte de host? 8, né, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Então, uma subrede classe C tem 8 bits para notação de host. Quantos hosts essa classe C, essa rede da classe C poderia ter? Imagina só que a UFP tem um endereço classe C, seguindo essa notação, né? Então ela tem 8 bits para fazer combinações e ter quantos hosts nessa subrede? 2 elevado a 8 dá 256, né? Então, em princípio, a UFP que tem o endereçamento da classe C só pode ter 256 hosts. Se ela tiver 257, ela não pode ter o endereço classe C. Certo? Só chamar a atenção que existe nessa formação de endereço a menor combinação de endereço de host e a maior combinação não podem ser utilizadas. A gente vai ver isso com mais detalhe, né? A menor combinação do endereço de host vai exatamente ser utilizada para criar a regra de endereçamento da subrede. Tá? E a maior combinação é um endereço especial para fazer broadcast para todos os hosts daquela mesma subrede. Certo? Então, por enquanto, vamos considerar que 2 elevado a 8 menos 2, tirando essas duas combinações. Certo? Então, fazendo essa continha aí, que a gente vai detalhar ao longo da aula, significa que o endereço classe C só pode ter 254 hosts. Vocês entenderam a conta? Ok? Então vem a pergunta, e se uma rede, uma instituição, né, uma organização, uma empresa ou uma universidade tiver 255 hosts? Ela não pode ser classe C, ela tem que ser classe B. Olha só, o endereço classe B, observe aqui no slide, ele vai ter quantos bits para expressar endereço de subrede? 16. Sobram quantos para host? 16. Fazendo a mesma continha, o endereço classe B vai ter quantos hosts? 2 elevado a 16 menos 2. O que dá 65.534 hosts. Certo? Então, se uma empresa ela tem 255 hosts, ela vai ocupar 65.534 endereços. Vocês estão entendendo a questão do desperdício? Né? Então, isso por quê? Porque a notação de endereçamento de subrede estava sendo múltiplo de 8. Né? Qual é a ideia agora? Para flexibilizar e atender esses casos intermediários, é exatamente flexibilizar o número de bits destinados à subrede. Então, no endereçamento sem classe, né, voltando aí para o slide 48, a gente tem exatamente esse cenário, onde a definição de quantos bits vão ser utilizados para endereçamento de subrede ser flexível. Não ter que ficar restrito a ser múltiplo de 8. Observe nesse exemplo, né, do slide 48, que são utilizados 23 bits para endereçamento de subrede. Né? Ficou mais flexível, não ficou? Por outro lado, fica mais chato, vamos dizer assim, de analisar. Porque você tem que transformar para binário, para poder entender. Certo? A vantagem, né? Se tinha desvantagem no endereçamento baseado em classe de ser pouco eficiente, né? Por outro lado, tinha a vantagem da gente olhar em decimal para ver qual era o endereço da subrede e o endereço do host. Agora
que a divisão da parte de subrede e da parte de host pode ocorrer com qualquer combinação de bits, necessariamente a gente vai ter que transformar para binário para poder entender. Certo? Então, nessa notação, é muito comum dizer assim, ó, um barra 23. Barra 23 significa dizer que os 23 bits mais significativos vão ser usados para fazer o endereçamento de subrede. Certo? A notação muito feita no Windows é exatamente ligar os 23 primeiros bits e representar máscaras. Vocês já viram aquela máscara de subrede 255, 255, 00? O que é que significa isso? 255, 00. Pega 255, 00 e transforma em binário. O que é que você vai obter? Você vai obter que o octeto mais significativo vão ter todos os bits uns, não é isso, Igor? O segundo também, o terceiro 0 e o quarto 0. Significa, tem quantos bits uns ligados? 16. Isso equivale a barra 16. É só para dizer que os 16 bits mais significativos estão sendo utilizados para fazer endereçamento de subrede. Vocês estão entendendo, pessoal? Se fosse 255, 255, 128.0. Seria o quê? 127, né? 128 ou 127? 128. Porque é par, né? Então, se a máscara for 255, 255, 128.0, é o quê? É um barra o quê? 255, 255, 128, 0. Transforma isso para binário. O que é que a gente vai ter? Aqui a gente sabe que são 8 uns, né? Aqui também, né? E o 128 é o quê? Hã? Transforma 128 para binário. Como? 0 e 7 uns? É isso? Peraí, vamos lá. Como é que ele está dizendo? É 0 e 1, 2. Tá certo isso? Vamos, corrige aí agora. 1 e 7 zeros? Tá certo isso? Lembrar, pessoal, nessa conversão, se o número decimal for par, nunca o último bit vai ser 1. O único bit que altera para tornar o número ímpar é o bit menos significativo, né? Porque lembre que é 1, 2, 4, né? Já dá uma boa dica isso aí, né? Então, ó, tem quantos bits aqui ligados? Quantos, pessoal? 17. Significa dizer que são 17 bits utilizados para endereçamento de subrede. Certo? Ok, pessoal? Então, tá claro por que o endereçamento não é mais baseado em classe, né? Agora o endereçamento é sem classe, certo? Então, no slide 50 está só ilustrando aí como é que seriam, né? Classe A, B e C. Para reforçar essa baixa eficiência em termos de distribuição de endereços. Vale ressaltar que já tem mais de 10 anos que já se identifica o esgotamento de endereços IP. Então não fazia sentido trabalhar com esse múltiplo de 8 bits para endereçamento de subrede, conforme a gente ilustrou no slide, né, naquela continha. Bom, nessa história de endereçamento IP, existem alguns endereços especiais. Quem é que não já usou o endereço 127.001? Né? Vocês já usaram alguma vez isso? Né? Que é o localhost. É um endereço especial que aponta para o próprio computador. Na verdade, esse endereço pode ser utilizado mesmo sem placa de rede. É uma forma de um desenvolvedor fazer testes, né?
na aplicação para ele mesmo, sem mesmo estar conectado a uma rede. Ok? Existe a combinação 000, 4 zeros, né? Que é usado por um host que está em processo de inicialização. Ele não tem nem endereço IP ainda. Ele começa a trabalhar com essa combinação. Então, existem alguns endereços IPs que são especiais, que a gente não pode utilizar no endereçamento dos hosts, né? Normalmente. Tá? Pessoal, só uma dúvida. Os roteadores, atualmente, né, eles falam que eles vêm entregando o mesmo DSP da subrede para ser o de podcast, e tanto para também jogar os IPs das pessoas, não. Para ser o de broadcast ou para ser o endereço da subrede? Porque você consegue usar até o último componente, você vai usar o último possível da roteador. Eu boto, por exemplo, esse vem como combinar, uma coisa, minha coisa, eu vou usar com ele usa esse roteador. Ele usa esse tanto para podcast como para rede. É? Bom, aí eu não desconheço. Você está dizendo que a primeira combinação é utilizada para fazer endereçamento do host, da interface, do roteador. Por exemplo, combinador, construção, ou seja, ele pega o endereço para poder ser o rede. Mas isso... Não, mas sempre foi assim. Mas também faz podcast com esse, não? Não. O endereço de broadcast é o último. Mas eu consigo utilizar o último como dedicação de host. Ah, tá, entendi. Isso eu entendo. Entendi. É uma... Eu já ouvi falar sobre isso, né? Eu não sei se isso tem a ver com a economia de endereços, né? Ou se a restrição de broadcast para evitar, porque é o seguinte, se você ficar fazendo um ping no endereço de broadcast, você está gerando um tráfego na rede, né? Eu preciso estudar com mais detalhes isso aí para saber sobre isso aí. Mas todos os roteadores estão fazendo isso? Não. Então, digo, pelo menos eu consigo chegar agora, né? Os mais A gente tem que... Eu já ouvi falar muito por alto nisso aí, não sei com detalhes, tem que dar uma lida, procurar saber qual é a lógica de funcionamento disso aí, não sei ao certo. Né? Mas já tinha ouvido falar nisso. Tá? Eu pensava que essa notação de endereço IP, né? Aí a barra 23, ela aumentava o número de hosts, né? Mas na minha cabeça, ela, por fazer isso, ela diminuiu a quantidade de subredes. Essa notação de... É porque essa notação, na verdade, o número de bits sempre vai ser 32, né? Sempre é 32. Então, a combinações de endereços possíveis, 2 elevado a 32. Isso aí está modificando só a organização. A organização ou a subdivisão. Quais os bits que eu estou usando para fazer endereço da subrede? Quando a gente muda a barra, você não está criando novas combinações. O número de combinações já é definido, só são 32 bits. Eu tenho 2 elevado a 32 combinações. Né? É como se tu... Vamos tentar fazer um outro exemplo, né? Imagina só que tu trabalha com 4 caracteres para fazer o endereçamento de uma encomenda. Tu tem que usar 4 caracteres para escrever o nome da rua e o número da casa. Certo? Se tu colocar muitas casas, tu não vai poder ter muitas ruas. Tu tem que optar. Né? Só tem 4 caracteres. Então tu pode dizer rua A, aí tu pode ter 3 caracteres para casas. Se tu tiver uma rua AB ou AA, tu só vai ter 2 caracteres para casa. Mas ao todo, tu só tem 4 caracteres. É a mesma coisa endereçamento IP. Né? Às vezes a gente fica com a impressão que na hora que bota 1/24, transforma esse 24 no 25, surgiram novos endereços. Não surgiu. Tu só está organizando diferente. Entendeu? Então vamos lá. Beleza, então nesse slide 52, observe aí, eu fiz uma espécie de animação para tentar organizar as ideias. Ó. Então vamos visualizar aqui, ó, esse host do lado esquerdo,
mais abaixo, e tem uma setinha indicando como é que está a configuração da placa de rede dele. Então, o endereço IP dele qual é? 223.1.1.4. Qual é a máscara de subrede dele? 255.255.255.0. O que é que significa isso? Quantos bits para endereçamento de subrede? 24. Tá claro para todo mundo isso? Beleza. Qual é o gateway dele? O gateway desse host? 223.1.1. Observem que esse endereço, obrigatoriamente, é o endereço da placa de rede do roteador a qual ele está ligado. É o gateway dele. Tem que ser, não é? Que normalmente é a primeira combinação. É meio que uma anotação isso, tá? Aí aqui, ó, vocês já estudaram o DNS lá em Redes 1, não foi? Estudaram? Hein, pessoal? Então, está configurado também nas configurações IP, está definido nas configurações IP, quem é o servidor local DNS. Por exemplo, 223.1.1.2. Certo? Agora vamos olhar mais à esquerda aqui do slide. A representação de um endereço IP. Ou melhor, da subrede dele, ó. Esse endereço da subrede. Lembra que todas as combinações 0 é o endereço da subrede do host. Foi o que eu fiz, eu peguei esse endereço aqui, certo? E analisei os bits referentes à subrede. São quantos? 24. Então só vamos interessar pelos 24 bits mais significativos deste endereço IP, né? 223.1.1.4. Converti para binário, está aqui em cima. Isso aqui deve ser 223, né? Aqui é fácil saber que é 1, né? Aqui também é 1. E isso aqui é 0, porque eu não estou interessado na parte de host. Não são 8 bits para host? Eu não estou interessado, por isso que está até da cor preta, certo? Isso aqui é o endereço de subrede, em binário, da estação em questão, né? É 1/24. Beleza? Ok. Então vamos considerar que esse host quer acessar o site do Banco do Brasil, por exemplo. Então a primeira coisa que ele vai fazer é uma consulta DNS para o servidor local dele. Por exemplo, é esse host mais acima. Esse host vai converter, né, a URL do site do Banco do Brasil para um endereço IP. Qual é o endereço IP do site do Banco do Brasil? 200.128.12.37. Esse é o endereço do destino, é o alvo, né? Então, se você está no primeiro host, querendo acessar o site do Banco do Brasil, você vai ter que mandar um pacote IP com o endereço de destino, certo? Beleza? Que é 200.128.12.37. O que foi que a gente fez? Pegou esse endereço e converteu em binário. Estão vendo aqui? Aí, por isso o conceito de máscara. Ó. A máscara vai ser aplicada nesse endereço de destino. Certo? Essa máscara seria parecido com... Vocês já viram uma espécie de guia de gabarito? O cara marca o gabarito, aí o cara bota um outro papel por cima, né, do gabarito. O gabarito de resolução de uma prova. E aí ele só mostra as alternativas corretas, né? Em princípio, se aquelas estiverem marcadas, dá para saber rapidamente quantas questões o indivíduo acertou, certo? Então, essa máscara tem o mesmo efeito. Essa máscara 255, 255, 2550 é uma operação lógica que vai ser feita em cima do endereço de destino, que automaticamente vai gerar o quê? Apenas a visualização dos 24 bits mais significativos. Estão observando? Estão entendendo?
É exatamente olhar, ó, a máscara do host origem não é barra 24? Então ele vai aplicar e vai visualizar a combinação dos 24 bits mais significativos. Para que isso, pessoal? Ele vai comparar com o dele. Ele vai comparar o endereço subrede do destino, ou melhor, o endereço subrede com a máscara dele aplicado no endereço de destino, com o endereço subrede dele. É o mesmo? O endereço de destino aplicado com a máscara barra 24 é o mesmo endereço do host de origem? Sim ou não, pessoal? Todo mundo está identificando que não é o mesmo? Sim, o que é que significa dizer isso? A subrede de destino não é do próprio host. Se o destino não está na mesma rede do host origem, obrigatoriamente esse pacote tem que ser encaminhado para o host gateway, porque não está na mesma subrede. Vocês estão acompanhando, pessoal? Certo? Isso tudo é para saber, opa, esse host de destino pertence a uma outra subrede. Se é uma outra subrede, eu não quero nem saber, perder meu tempo não. Eu vou mandar para a porta de saída, que é o gateway. É o que o host faz, manda para o gateway. Certo, pessoal? Aí, no gateway vai estar uma regrinha. Se for para a subrede 223.1.1.0, saia pela interface da esquerda. Se não, saia pela direita. E aí, esse pacote chega no outro host, que tem uma outra regra baseada em subrede, certamente, né? Pensando na hierarquia de subredes, para simplificar as regras, de forma que o pacote vai ser encaminhado até chegar no host de destino. Vocês entenderam, pessoal? Ok? Tá? Então agora no slide 56, a gente vai ilustrar como é possível você partir de uma sequência de combinações de endereços IPs consecutivos, que a gente chama de bloco de endereços IPs, recombinar esses números para transformar em subredes diferentes. Tá certo? Então a gente tem aqui, ó, considera um provedor de serviço que ele comprou de um outro provedor um conjunto, né, sequencial de endereços IPs. Da seguinte sequência, partindo do número 200.128.160.0 até 200.128.160.127. Que é exatamente a diferença lá do 128. Estão lembrados? Ó? O primeiro bit, né, do último octeto 0 e todos os outros uns ligados. Né? Então ele tem essa sequência de endereços IPs. Né? Que máscara é essa, pessoal? É uma barra o quê? Barra 24. Está até da cor diferente, né? Barra 25. Está até de cor diferente os 25 bits mais significativos. Por quê? Eles estão sendo utilizados para subrede. Observe que não se repete, né? Perdão, que não se modifica. É a mesma parte. É aquela história, todas as casas da mesma rua. Né? Todas essas combinações estão pertencendo à mesma subrede. Ok? E aí, partindo desse conjunto de endereços IPs consecutivos, a gente quer reorganizar para ter subredes diferentes. Isso aqui tudo é uma subrede só. Eu vou partir desse bloco consecutivo de uma só subrede e vou reorganizá-lo em novas subredes. Certo? Só lembrando, eu não estou criando combinações. Eu estou reorganizando. Tá? Então, ó, para criar subredes, slide 57, determinar o número de bits de hosts a serem usados para a subrede. 2. Listar as novas identificações de subredes. 3. Listar os endereços IPs para cada nova identificação de subrede. Então, vamos olhar aqui no exemplo, fica mais fácil. Vamos logo para o exemplo do slide 59. Ó, aqui eu estou representando a mesma coisa, né? Ó. Neon barra 25, observe que são 25 bits já definidos como endereço subrede. Se eu quero
dessa única subrede recombinar para reorganizar tendo mais de uma subrede, não tem jeito. Eu vou ter que tomar emprestado bits da parte de host. Certo? Então, esse bit da cor vermelha era originalmente utilizado para fazer endereçamento de host, e eu estou reclassificando, reorganizando esse endereçamento para que agora ele faça parte da parte de subrede. Então, a máscara, que era /25, passa a ser /26. E eu tenho duas novas subredes, ó. A de números da cor azul com a combinação 0 da cor vermelha, uma subrede, e a segunda com a combinação 1. Certo? Estão visualizando? Obviamente, eu perdi a capacidade, né, o número de hosts que eu posso endereçar em cada uma dessas duas novas subredes diminuiu, porque no final de contas eu tirei combinação de bits dele. Né? Não dá para fazer mágica também, né? Então aqui eu estou reorganizando um bloco consecutivo de endereços IPs de uma única rede, de uma mesma subrede, em duas subredes diferentes agora. Certo? Lembrando que nessa nova classificação eu vou mudar a máscara da configuração de endereços IP, né? Virou /26, e notação Windows seria 255, 255, 255, 192, certo? E obviamente um endereço IP da subrede 1, um host da subrede 1 não vai falar diretamente com o host da subrede 2, a não ser que eles sejam interconectados por um roteador. Certo? Quando é que isso ocorre? Uma empresa compra um bloco de um provedor de serviço, né? Essa empresa que eu me refiro também é um prestador de serviço, por exemplo, e ela reorganiza esse bloco em dois blocos, duas subredes diferentes, e vende para dois clientes diferentes, duas outras organizações menores, que por sua vez vão pegar cada um o seu bloco e pode reorganizar, e aí a gente forma aquela visão do início da aula, mas ao início, dos vários níveis de provedor de serviço. Aquele Tier 1, 2, 3, estão lembrados? Exatamente esse processo. Pega uma subrede, reorganiza, cria subredes diferentes, com menor capacidade de host, que vão sendo vendidos a novos provedores, e isso vai sendo feito. Ok, pessoal? Então, ó, com 2 elevado a n menos 2 hosts, cada subrede, né? Ó. O número de hosts, qual é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só sobraram 6 bits, né? Em cada uma das novas subredes. Então eu vou poder ter quantos hosts em cada nova subrede? 2 elevado a 6 menos 2. Né? Se eu quisesse criar 4 novas subredes, ao invés de tomar apenas um bit emprestado, eu tomaria 2. Esses 2 bits, seria possível recombinar esse bloco em 4 subredes diferentes. Né? Aí a máscara seria /27. Estão vendo? E a quantidade de host de cada uma dessas novas combinações é igual, né? Para isso, se eu quisesse fazer um negócio diferente, você poderia fazer o seguinte, ó. Vamos partir dessa primeira, usando só um bit, né? Para fazer subredes. Você tem a subrede 1 e a subrede 2. Você poderia pegar só a subrede 2 e decompô-la. Certo? Pegava a subrede 2 e tomava um bit emprestado, gerando uma máscara, uma nova máscara, /27, só em cima da subrede 2. Então eu teria agora subredes não simétricas, né, em termos de número de host. Você pode fazer qualquer combinação aí. Certo, pessoal? Ok? Lembrando, né, ó, endereço de rede é aquele onde todos os bits da parte de host é 0. Esse é o endereço que é colocado nas regrinhas de encaminhamento do roteador. E o endereço de broadcast é aquele onde todos os bits da parte de host é 1. Né?
Então, se você encaminhar algo no endereço de broadcast, significa que você está mandando para todos os hosts daquela subrede. Por isso que a gente perde duas combinações. Certo? Não. O endereço da subrede é o endereço da subrede. O endereço do gateway já é um terceiro endereço. É um endereço como qualquer outro. Na verdade, o endereço do gateway, ele é um endereço qualquer. Existe apenas uma convenção, né? Uma recomendação de colocar a primeira combinação utilizável de verdade como endereço do gateway. Só uma convenção. Mas você pode botar, em tese, você pode botar qualquer endereço. Tá? No caso, a máscara de subrede, ela sempre vai começar a partir do bit mais significativo. Sempre. Então, isso quer dizer que não vai existir nenhuma máscara menor que 128. Isso. Não. Não quer dizer isso, não. O que você tem que ver é o seguinte, ó. Ainda no slide 59. Olha essa máscara aqui, barra 26. Se você botasse uma barra 2, poderia? Você está usando os 2 bits. Vamos lá. Teoricamente, os 2 bits mais significativos para fazer endereçamento de subrede. Então, Pode. no caso, ficaria 192 barra 0, porque transformando em binário. Seria os 2 primeiros mais significativos. Aí você tem que pegar aquela combinação. Que combinação seria? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E transformar para decimal. Se você pensar em decimal, é que você vai ter dor de cabeça. Você tem que esquecer decimal aqui nessas contas. Se você pensar em decimal, tem um grande risco de errar. Entendeu? Tem que pensar em binário. Porque senão você vai fazer uma confusão doida. Entendeu? Lembrando que a máscara não pode ser 1, 1, 0, 1, 1, 1. Não pode. Todos os bits 1 têm que ser colados um no outro. Não pode ter nenhum bit 0 entre bits 1 na máscara. Afinal de contas, aquilo ali só está notando, né? Fazendo uma representação de um intervalo de bits que vai ser utilizado para endereço de subrede. Não pode ter um bit lá no meio do endereço IP que não vai ser usado para a rede, né? E aqueles ao lado seriam usados. Vocês estão me entendendo, né? Ou não? Tem que ser uma sequência contínua de bits utilizados para a subrede. E o restante, menos significativo, utilizado para host. Então, isso que eu quis dizer, que já que sempre é o mais significativo que começa. Então, sempre vai iniciar do 128 acima. Ah, entendi o que você está falando. Entendi. Exatamente. Não vai ser menor do que 128. Perfeito. Exatamente. Tá claro isso aqui, pessoal? Vamos para frente. Então aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa, né? Um outro exemplo. Tentar visualizar de uma maneira mais prática, né? No slide 60. Obtenção de um bloco de endereços IP. Um provedor de serviço fornece um bloco de endereços IPs para seus clientes. Então, considere um provedor de serviço que ele tem um bloco contínuo de endereços. Esses endereços estão em cima de uma mesma máscara, porque todos fazem parte da mesma subrede. É a máscara barra 20, cujo endereço de subrede é esse que vocês estão vendo aí, ó. 223.16.0 barra 20. Na seguinte representação em binário, né, ó, os 20 bits mais significativos estão sendo utilizados para endereço de subrede. Ok? Aquilo que a gente acabou de mencionar só vale para a máscara, não é para o endereço, não fazer confusão, né? Então, ó, ele quer pegar esse bloco e ele quer revender esse bloco, reorganizar esse bloco para atender 8 clientes independentes. Então, ele vai precisar entregar um bloco de subrede diferente para cada um dos 8 clientes dele. Então, ele quer criar quantas subredes a partir desse bloco? 8. Quantos bits ele deve usar? Ele deve pegar 3 bits emprestados, vamos dizer assim, né, da parte de host
para poder criar essas 8 novas subredes. Novas combinações, né? A gente não está fazendo mágica e multiplicando os números. Ele recombina esse bloco, gerando, né, novas subredes, mas cada uma dessas novas subredes vai ter um número menor de hosts, né? Como a gente viu. Então tá aqui as combinações, ó. Basta você ver, ó, a primeira, a segunda, a terceira. Aí a gente está saltando aí algumas, né? E ver a sétima e a oitava. Minto. A sétima aqui já é a oitava combinação, né? Porque a gente começou do 0, né? Combinação 0, 1, 2 e a 7. Tá certo? Observe que mudou. Ele saiu de 1/20 e foi para 1/23. E nessa visualização do slide 60, a gente observa, ó, exatamente o que é que está mudando em cada combinação. Olhando para os bits na cor vermelha, que são exatamente os bits que foram tomados emprestados. Vocês estão percebendo só? Né? A gente não visualiza que os 20 bits mais significativos são os mesmos, né? A mesma combinação, não está mudando. Né? O que gerou a mudança na subrede foi exatamente esses 3 bits que foram emprestados da parte de host. E agora, a partir da mudança da máscara, passa a ser utilizados para endereçamento da subrede, gerando ou reorganizando em 8 novas combinações de subredes diferentes. Perfeito, pessoal? Oi. Digamos que eu comprei uma banda larga aqui e eu quero vender para 4 subredes. Então, no caso, eu vou usar 2 bits. Mas aí, caso apareça mais algum cliente que quisesse formar mais uma subrede, teria como, já que já teria 4 clientes usando a... Tem que só ver um detalhe, assim, hoje em dia, ninguém trabalha mais com endereço real, né, na verdade. Isso tudo que a gente está discutindo são endereços que a gente chama endereçamento público, ou endereço IP real, né, público, que tem interpretação no roteador. A gente vai ver já que o endereço IPv4 ele não tem mais novas combinações. Então, você criar subredes hoje, provavelmente você comprou de um provedor de serviço, ou você comprou um bloco real, que isso não vai acontecer, dificilmente. Você vai conseguir comprar um bloco de endereçamentos IP público, né? O que deve acontecer é, você compra um acesso e se muito você tiver, é um único endereço IP público. Aí você vai usar uma solução NAT para poder fornecer serviço para os seus clientes, entendeu? E aí a dinâmica muda um pouquinho. Quer dizer, as regras são as mesmas, só que você vai estar bem mais flexível, porque você não vai utilizar endereço IP público. E no privado você usa o que você quiser, né? Nessa sala aqui, a gente bota o número que a gente quiser na porta aqui. A gente, eu digo a universidade, né? Por quê? Esse endereçamento dessa sala não tem nada a ver com a lógica do correio. É privado. A UFP decide se é nome de fruta, se é número, se é cor, o que é que ela quiser fazer. Entende? A gente vai ver com mais detalhes isso à frente. Mas nesse caso aqui... Sim, nesse caso... Se a quantidade de subredes não poderia mais alterar. Pode. Tu pode pegar, por exemplo, uma subrede dessa e modificar dentro dela mesma. Fazer modificação interna aqui dentro dela. Por que tu não pode modificar? O problema é o seguinte, tu criou 8 combinações aí, certo? Aí tu vende uma das combinações. Aí eu não vou mais, eu já vendi, já entreguei pro cara, o cara tá me pagando todo mês, vamos dizer assim, né? A não ser que tu refaça o contrato com ele. Esse é o problema de você mudar, entendeu? Mas de ser possível mudar, é possível. Entende? Então, ó, o que é que vai acontecer então agora, pessoal? Essa parte que é interessante, ó. Uma visão interessante. Esse aqui é o provedor A, que tem esse bloco original com endereços /20. Certo? Essa é a visão. Ele tem um roteador, né? E aqui ele vai fazer o seguinte. Ele criou 8 organizações diferentes.
Então ele vai ter o quê? Ele pode ter uma interface do roteador dele que vai interconectar cada uma dessas 8 novas reorganizações de endereço, gerando 8 subredes diferentes. Certo? Lembre-se que cada subrede diferente vai ter que estar interconectada por um roteador. Não é? A gente já viu isso? Então, ele comprou um bloco, reorganizou em 8 subredes e vendeu para 8 organizações diferentes. O que é curioso? Ó, ele só precisa criar uma regra para atender individualmente cada organização no roteador dele. Isso aqui é importante vocês visualizarem. Então, no slide 62, o que a gente está vendo? Todas as regras dos roteadores do provedor A para a internet não são alteradas. Nenhuma delas. Porque todas as regras direcionavam os pacotes para o roteador A. O roteador A é que vai precisar saber fazer a diferenciação para cada uma das 8 organizações. Seria a mesma coisa o seguinte, ó. O nome da rua é A. Uma vez estando na rua A, é que você vai ter que saber diferenciar a casa 1, a casa 2, a casa 3 e a casa 4. Roteamento hierárquico. Estão vendo? Então, uma organização dessa pode internamente criar 3 novas subredes. Basta que o roteador dela gerencie isso. Todos os outros roteadores da internet não vão precisar ser reconfigurados por conta dessa modificação. É exatamente a questão da hierarquia, né? Tá certo? Um bairro não vai mudar de nome porque foi criada uma nova rua. Nem a rua vai criar um novo nome, vai precisar ter o nome modificado porque está sendo construída uma nova casa na rua. Percebe? Nem o correio vai precisar ter toda a sua regra de endereçamentos alterada por conta disso. Porque está tudo hierarquizado. Ok? Estão percebendo? Agora, se tivesse uma lógica no correio que a entrega de um documento partia lá da central, olhando para todas as informações, bairro, rua e número, aí seria mais complicado, né? Porque toda vez que fosse criada uma nova casa, precisaria ser inserida uma nova regra de endereçamento no correio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Então, isso dá uma grande flexibilidade para a internet, né? Ok, pessoal? Bom, vamos falar agora mais umas últimas palavrinhas, né, sobre endereçamento IP no slide 63. Existe uma entidade, né, uma organização responsável por gerenciar os endereços IP. Né? O endereço IP público que tem validade na internet, você tem que solicitar a uma organização que é responsável pela gerência disso, né? Que é exatamente o ICANN. Esse órgão, ele faz a gerência de nomes e números. Né? Nomes dos endereços dos domínios e os números são exatamente os endereços IPs. Tá? No Brasil, essas funções foram delegadas para o NIC, nic.br, que está abaixo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Tá? Então, existe uma entidade que gerencia os números e os nomes, como a gente viu. Senão seria uma bagunça, né? Tá certo? Então, como o host adquire um endereço IP? Acredito que vocês já viram, já configuraram bastante isso aí, né, nos computadores de vocês. Para que um host tenha interconexão em nível de camada de rede, em nível de protocolo IP, ele tem que ter um endereço. Então, alguém tem que configurar isso, ou manualmente, ou através de um protocolo que faz isso de forma automática, que é muito utilizado atualmente, né, que é o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Né? É um protocolo que, especialmente com o surgimento de notebook, coisa do tipo, né, celular, ao você chegar numa rede, por exemplo, no shopping, se você tivesse que procurar o administrador para configurar na mão um endereço IP, seria impraticável. Né? Então isso aqui dá uma flexibilidade muito grande nesse processo de configuração de endereço IP. Porque automaticamente, de acordo com o que foi definido pelo administrador da rede, vai ser configurado
um endereço IP naquele host que acabou de chegar na rede. Tá? Então, essa configuração DHCP, a gente vai ilustrar rapidamente, não vou entrar muito em detalhes, mas é feito através de basicamente 4 mensagens, como vocês estão observando aí, ó. DHCP Discover, DHCP Offer e Request e WAC. Tá? O objetivo é permitir que um host dinamicamente obtenha o endereço IP através da rede. Como eu mencionei, sem precisar ter uma configuração manual ou interagir com o administrador ou uma pessoa do suporte daquela rede. Né? Então, no slide 66, a gente visualiza um notebook, né, se aproximando de uma rede, de uma sub-rede. E para ele ter acesso àquela rede, para ele se interconectar, né, à sub-rede e talvez à internet, ele vai precisar de um endereço IP. Ele no início manda uma mensagem de descoberta de DHCP, tá certo? Observe que o IP de origem inicial dele, né, como ele acabou de ser inicializado, é 0. A gente até mencionou isso anteriormente. Aí ele está fazendo um broadcast como destino, porque ele não sabe o endereço do servidor DHCP, tá? E identifica uma transação por esse número, né? O 654. O servidor DHCP vai escutar essa solicitação porque ele fez um broadcast. Então todo mundo que está na rede vai escutar.